Aos olhos não treinados, o MMA pode simplesmente parecer duas pessoas concordando em sacrificar o corpo e o cérebro dentro de uma gaiola de aço. Mas aqueles que conseguem enxergar além da outra linha do octógono sabem que há milhares de coisas acontecendo e uma infinidade de técnicas sendo usadas a cada segundo, como um artista pintando uma obra de arte diante de um público ensandecido. E é claro que cada artista que maneja seu pincel o segura de maneira diferente, com cada lutador tendo suas preferências por técnicas e estratégias essas que devem ser executadas com perfeição se eles têm alguma esperança de competir no nível mais alto do esporte, mas nem sempre as lutas acontecem de acordo com o planejado, e algumas performances ao longo dos anos nos deixaram em dúvida se os atletas tinham mesmo uma estratégia em mente. A lista de hoje é dedicada aos desafiantes ao cinturão que tentaram e infelizmente não conseguiram executar essas estratégias, seja porque tiveram performances ruins ou simplesmente arregaram na hora H e tudo terminou em tragédia. Então já deixa o like, se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho da MMA no Ponto e aqui vão as 10 piores estratégias da história da MMA. Número 10, Khabib Nurmagomedov vs Justin Gaethje. Há certas lutas que você olha para trás e não consegue imaginar um resultado diferente, mas antes do evento, nós, fãs e teóricos, prevemos milhares de cenários diferentes, chegando a resultados completamente distintos. Um exemplo claro é a defesa de título de Khabib contra Justin Gaethje. Muitas pessoas acreditavam que Gaethje tinha o estilo perfeito para ganhar do Khabib, já que tinha um wrestling defensivo de alto nível e mãos pesadíssimas, além de chutes nas pernas capazes de derrubar pilastras. Uma estratégia sólida que demoliria sistematicamente a águia do Daguestão. Em entrevistas que antecederam a luta, sempre que questionaram sobre a formidável queda e o jogo de abafa de Khabib, Gaethje exaltava sua própria defesa no wrestling, dizendo que simplesmente não funciona com ele. Ele chegou a dizer que ninguém nunca foi capaz de me segurar e isso não mudou. E ele chegou a dizer que não estava se preparando para essa possibilidade remota na luta. Quando a porta da gaiola finalmente se fechou e a batalha começou, a história foi diferente. Khabib conseguiu 2 de suas 3 tentativas de queda, com Justin tentando seu anti-wrestling na terceira, caindo de joelhos e entregando as costas. Khabib levou apenas 30 segundos da queda à finalização. Gaethje estava certo no fim das contas. Beleza, ele foi finalizado, mas não foi segurado no chão por muito tempo, né? Número 9, Michael Bisping vs Dan Henderson. A maioria dos lutadores desenvolve um estilo ou mesmo uma técnica particular com a qual são muito proficientes ao longo de sua carreira, e um clássico exemplo disso é o homem que carregava a bomba H nas mãos. Se você não conhece, a H-Bomb é um apelido carinhoso dado pelos fãs para a arma nuclear mais conhecida como overhand de Dan Henderson, que a detonou na cara de veteranos como Vanderlei Silva, Ryan Chona, Akihiro Gono e muitos outros infelizes. Quem também pagou pelo pato foi Michael Bisping. A bomba H não era tão popular assim quanto hoje, mas deu para questionar a estratégia duvidosa escolhida por Bisping depois da apimentada temporada do The Ultimate Fighter e antes da aguardada luta no UFC 100. Henderson perseguiu Conde a luta toda e nem passou pela cabeça de Bisping de circular para o lado contrário. Ele simplesmente caminhou em direção à bomba H. Bisping também tinha tendência de levantar demais o queixo, deve ter perdido alguns pelos da barba com tantos overhands que passaram raspando ali antes do golpe final aterrissar. A derrota foi brutal para os planos de Bisping, muitos questionaram suas escolhas no octógono, mas o soco que caiu em seguida foi aparentemente super necessário. Número 8, Francis Ngannou vs Stipe Miocic 1. Quando você constrói uma carreira inteira com o único intuito de deixar as pessoas inconscientes pelo caminho em questão de segundos, pode ser difícil ajustar seu plano para adversários de níveis mais altos, né? Sinceramente, eu não sei a resposta, mas pareceu o caso na primeira luta entre Francis Ngannou e Stipe Miocic. Eu sei, o Ngannou conseguiu se vingar na revanche com uma performance cirúrgica, mas o primeiro duelo foi totalmente diferente. Assim que o gongo soou, Ngannou atacou Miocic com a intenção de arrancar a cabeça do então campeão. Ngannou pressionou apesar do excelente trabalho de movimentação com os pés e cabeça de Miocic, atirando 61 golpes no primeiro round e conectando apenas 15. Exausto já depois de apenas um round de pura agressão, Ngannou só conseguiu conectar 6 golpes nos últimos 4 rounds seguintes, já que Miocic passou a usar o wrestling como estratégia rumo a uma vitória sem sustos. Ngannou aprendeu isso e admitiu durante a preparação para a revanche no UFC 260 que ele não estava 100% mentalmente na luta, mas Stipe o superou completamente. A estratégia de ir para a porradaria se mostrou uma das piores de todos os tempos. Número 7, Anderson Silva vs Chris Weidman. E estamos na Matrix. Fala a verdade, essa era uma pergunta clássica toda vez que a gente assistia uma luta de Anderson Silva no auge de sua carreira. Ele fez tantas coisas inacreditáveis parecerem fáceis, mas à medida que sua carreira se prolongou, o Aranha se tornou mais velho e ousado, o que contribuiu para sua eventual queda. O que começou como uma provocação lúdica, uma forma de tirar o foco dos seus rivais, se tornou um excesso de brincadeira na opinião de muitos de seus fãs, que atribuíram a isso a perda de seu título contra Chris Weidman, ou pelo menos na época quando os dois
se enfrentaram no UFC 162, com Anderson mais uma vez sendo visto como favorito. Silva tentou intimidar Weidman como fez com outros rivais ainda na pesagem, mas o americano não quis nem saber. O jogo mental continuou na luta, onde Weidman não mostrou respeito ao campeão, derrubando-o quase que imediatamente. De volta em pé, Anderson lutou quase o resto da luta com suas mãos completamente para baixo, ignorando o poder de fogo de Weidman em pé, enquanto nem ao menos tentava atacar. Essa não foi uma performance clássica de Anderson, mas ele estava provocando mais do que o normal, com as mãos no quadril, enquanto chamava Weidman para cima e deixando que ele conectasse seus socos. Quanto mais socos ele levava, mais Anderson sacaneava, e foi numa dessa que um golpe entrou. Anderson fingiu estar grog e acabou inconsciente segundos depois. Embora tenha sido algo que funcionou tantas vezes antes, Anderson falhou miseravelmente dessa vez, e tudo que o Weidman teve que fazer foi furar o peito dele. Número 6, Ed Alvarez vs Conor McGregor. Em sua notória ascensão ao estrelato internacional, transcendendo o próprio esporte do MMA, muitos lutadores minimizavam o talento de Conor McGregor. Ed Alvarez, por exemplo, o tratou como uma farsa. O UFC então casou essa luta, o rei do underground contra o notório, com Alvarez prometendo provar a todos que o irlandês simplesmente não era tão bom quanto todos diziam. Alvarez era o campeão do UFC na época, depois de nocautear o então campeão dominante Rafael dos Anjos. Em teoria, um duelo com McGregor seria bastante equilibrado, embora Alvarez se referisse a ele como o cara mais fácil da categoria. Alvarez citava suas credenciais no wrestling, experiência e resistência como diferenciais, enquanto nas palavras dele, Conor simplesmente não era um bom lutador e que não sabia lidar com a adversidade. Mas foi Conor quem fez as coisas parecerem fáceis quando chegou a hora da luta. Foi um baile do começo ao fim. McGregor foi pro centro da jaula e castigou Alvarez com suas combinações, deixando o campeão longe demais para tentar uma queda ou ser perigoso em pé. Alvarez tentou lidar com a adversidade naquela noite, admitindo mais tarde que sua estratégia era simplesmente chutar e agarrar. Ele deveria ter pego umas dicas com Dustin Poirier. My leg is completely dead. Número 5, Frank Edgar vs BJ Penn. A idade, mudanças físicas e de mentalidade muitas vezes forçam lutadores a implementar novos estilos, postura ou até mesmo novas técnicas e planos de jogo para alcançar o sucesso no MMA. Isso funciona na maioria das vezes, levando ao ressurgimento da carreira de atletas que partiam rumo à obscuridade, mas infelizmente esse não foi o caso de BJ Penn quando ele caiu pela terceira vez diante de Frank Edgar. BJ claramente teve dificuldades de lidar com a movimentação e quedas de Frank nas duas primeiras lutas e precisava fazer mudanças se quisesse um resultado diferente na trilogia, mas essas mudanças fizeram completamente o oposto. Ele adotou uma nova postura ereta e rígida, limitando seus ataques contra Edgar e se tornando um alvo estático e suscetível a quedas. BJ o perseguiu por todo o octógono, fracassando na tentativa de cortar os ângulos e encurralar o veloz adversário sem dobrar os joelhos para golpear, se tornando um completo inútil no ataque. Ele explicou que o estilo anterior o deixava muito cansado e essa nova postura estava funcionando no camp. Jason Parrillo, seu treinador de longa data, não esteve presente no tal camp, mas afirmou que nunca iria desenvolver esse estilo em 1 milhão de anos, mas quando BJ mete uma ideia na cabeça é muito difícil de mudar. BJ se aposentou depois dessa luta, mas acabou voltando 3 anos depois para perder mais vezes até o fim definitivo em 2019, 9 anos após sua última vitória. Foi triste demais ver a queda do primeiro rei dos leves do UFC. Número 4, Cody Garbrandt vs TJ Dillashaw 2. Muitas coisas podem acabar com o plano de jogo, com a incapacidade de executar uma técnica específica, mudanças na estratégia do seu oponente ou até mesmo uma lesão no meio de uma luta. Outra coisa que raramente vemos fazer um lutador abandonar qualquer senso de objetividade são suas emoções. E foi isso que aconteceu com Cody Garbrandt contra TJ Dillashaw, especialmente na revanche. Cody vinha de performance brilhante e cerebral contra a lenda Dominick Cruz quando a primeira luta foi marcada, mas virou 180 graus contra o ex-companheiro de equipe TJ Dillashaw. Depois de derrubar TJ no fim do primeiro round, Cody foi para matar no segundo, mas acabou apagado num contragolpe perfeito de Dillashaw. Garbrandt estava determinado a provar que foi um golpe de sorte, que TJ estava com medo e que ele nem treinou para a primeira luta. Mas como Cody admitiu em uma entrevista recente, ele simplesmente estava mentalmente despreparado e tentou compensar fisicamente um cenário que se repetiu na revanche. Ficou claro que o Cody não fez ajuste algum depois da primeira luta e se viu mais uma vez lançando o gancho de direita repetidamente até que TJ cronometrou perfeitamente um contra-ataque e encerrou a luta. Esse padrão continuou para Garbrandt até recentemente, mas a gente ainda tem esperança de que ele vai botar a cabeça no lugar e quem sabe marcar uma trilogia com Dillashaw. Número 3, Nick Diaz vs Corey Yoichi. Você quer um exemplo de estratégia bizarra? Poucas coisas foram mais estranhas do que Corey Yoichi tentou fazer contra Nick Diaz no UFC 53. Diaz, que ainda dava os primeiros passos em sua carreira e era conhecido basicamente por seu jiu-jitsu afiado e um boxe eficiente, enfrentou o japonês Corey Yoichi, que à época tinha um cartel de 11-3 e vinha de vitória sobre o experiente Chris Lytle. O que mostrou inexperiência foi a estratégia usada por ele contra Diaz. Há rumores que ele foi aconselhado por seu treinador a socar os punhos de Diaz numa tentativa de quebrá-los e impedi-lo de usar seu boxe. O resultado foi o queixo de Yoichi virando um alvo perfeito para os diretos de Diaz.
Ele foi nocauteado logo no primeiro round depois de uma das abordagens mais bizarras já vistas no MMA. Como o MMA sempre nos surpreende, Corey venceu o outro irmão na luta seguinte, vai entender, né? Número 2, Cat Zingano vs Ronda Rousey e Ronda Rousey vs Holly Holm. Ronda Rousey estava no auge de sua carreira e atropelava todas as que tentavam tomar o seu cinturão dos galos do UFC, tanto que ficou difícil de acreditar que qualquer desafiante tinha sequer uma chance de vitória contra ela. Mas foi aí que surgiu Cat Zingano, tendo vencido nomes como Miesha Tate, Amanda Nunes e Raquel Pennington, e invicta em 9 lutas profissionais, Zingano despertava a esperança em muitas pessoas que acreditavam que ela tinha como vencer Rousey. Ela era imponente fisicamente, tinha grande trocação e um forte jogo de grappling clinch. Ela tinha tantos caminhos para a vitória que simplesmente não tinha como dar errado. Infelizmente para Cat parece que esse foi o problema. Ela tinha tantas possibilidades que pifou mentalmente, voando para cima da campeã com uma joelhada voadora ainda nos primeiros segundos, errando o alvo e caindo por baixo, levando o armlock em questão de segundos. Seja qual for a estratégia dela, tenha certeza que não envolvia correr como uma louca direto pro armlock nos primeiros segundos. Como muitos viam Zingano como potencial campeã da divisão, ela tinha que ficar com o segundo lugar dessa lista. É claro que alguns argumentarão que a própria Rousey cometeu erros semelhantes contra Holly Holm na noite que perdeu o cinturão. Só que é mais justo creditar os técnicos de Holly pela estratégia brilhante do que culpar a Rousey por ser cabeça dura de tentar só trocar porrada. Número 1, Anthony Johnson vs Daniel Cormier 2. Anthony Rumble Johnson foi de um dos lutadores mais dispensáveis da história do UFC depois de inúmeras falhas na balança, a ladrão de corações com suas performances aterrorizantes e avassaladoras em seu retorno ao UFC como meio pesado. Depois de anotar 2 nocautes rumo à sua primeira luta pelo título contra Daniel Cormier e mais 3 consecutivos antes da revanche, a estratégia estava clara para Rumble, especialmente contra Cormier, um dos melhores lutadores de todos os tempos que o finalizou com facilidade na primeira luta. Mantenha a distância e procure o nocaute. Mas não foi isso que o Johnson fez. Embalado pelos nocautes sobre Jimmy Manuwa, Ryan Bader e Glover Teixeira, Johnson tentou uma queda logo no começo. O público, os comentaristas e os fãs de todo mundo não podiam acreditar no que estavam assistindo. O caminho, claro, para perder era exatamente esse. Até mesmo seu treinador, Henry Ruff, disse não acreditar no que estava acontecendo, e ninguém sabia explicar por que ele decidiu seguir essa estratégia naquela noite. Ele nunca falou abertamente sobre isso, mas disse um dia que provavelmente será a hora de se aposentar no dia que for visto tentando um armlock numa luta. Um double leg não é um armlock, mas coincidentemente ou não, Rumble se aposentou depois daquela luta. Ele voltou esse ano como lutador do Bellator e mais uma vez venceu por nocaute, parecendo ter feito as pazes com as estratégias mais inteligentes para ele. E aqui vai um salve para o Balion que escreveu essa lista. Você pode seguir o Balion no Twitter através do @Balion_plays. E um salve também para o Max Randall que editou esse vídeo. Você pode seguir o Max no Twitter através do Max_Randall. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós temos sempre vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.